Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal. Um momento com a Palavra de Deus. A leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, do capítulo 6, versículo 13 ao 16. Hoje, sábado, dia 20 de setembro de 2025, nós vamos estar fortalecidos sobre a Palavra de Deus. Orando com a Palavra de Deus, a gente vai estar sempre fortalecido ao nosso espírito e viver um verdadeiro encontro com o próprio Cristo. Nós precisamos estar unido à palavra, unido ao Espírito Santo, para que ele venha ao nosso socorro, para que ele nos dê também os seus dons. Os dons do discernimento, dons da sabedoria, dom da fortaleza, dom do conselho, tem muitos outros dons, dons da coragem, né, da fortaleza, né, que vai nos encorajar, que vai nos manter firme, né, nas nossas decisões de estar unido a Cristo. Vamos então invocar a Trindade Santa com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos também pedir ao Espírito Santo para que ele venha ao nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos das suas divinas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos então para a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 6, versículo do 13 ao 16. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que antes Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo será realizado pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Paulo aqui ele vai ensinando ao jovem Timóteo a viver uma conduta em Cristo Jesus para que ele possa evangelizar a comunidade, para ele possa levar essas doutrinas de Cristo à comunidade e a comunidade viver nenhum encontro verdadeiro com Deus. Também as pessoas, né, de classe alta, aquelas pessoas que têm, né, uma finança assim bastante alta, que não tem uma preocupação com a palavra, mas que essas pessoas também possam ser atingidas verdadeiramente e a ter a conversão, a se converter verdadeiramente em Cristo Jesus. Não porque o dinheiro, esses, como que eu posso aqui colocar, a classe média alta, as pessoas ricas, não têm aqui um encontro verdadeiro com a palavra.
é porque precisa, eles precisam também. A palavra também precisa chegar aos quatro cantos do mundo e a todas as pessoas, para não distinguir ninguém, para que a verdade ela alcance os corações, e a verdade é o próprio Cristo Jesus. Por isso que é importante nós levarmos essa palavra, nós vivermos essas palavras a todos, porque a palavra de Deus ela precisa ser alcançada a todos, mesmo as pessoas em que vivem em pecado mortais, as pessoas que vivem sobre o ódio, sobre a raiva, sobre ali um momento de discórdia, né? E que vive ali o eucocentrismo. Ele coloca ele no centro de todas as coisas, né? E ele coloca também o seu dinheiro, o seu status. Então essas pessoas também precisam ser alcançadas pela palavra. Se ela não puder ser alcançada pela palavra, que seja alcançada pelas nossas orações. Que nós possamos orar para que essas pessoas também possam ter esse encontro com a palavra, esse encontro com o próprio Jesus. Dizendo isso, Paulo ele mostra também que nós devemos viver o mandamento. Um mandamento do próprio Jesus, um mandamento que sem mácula e sem irrepreensão. Porque nós achamos que nós devemos infundir o mandamento do amor, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, de uma maneira assim bastante firme, impor, né, que as pessoas aceitem. Não, não é para impor, mas para que a gente possa falar com amor, para que a gente possa interagir, né, com as pessoas através de nós mesmos. Eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu preciso querer para ele o mesmo que eu quero para mim, não importa quem ele seja. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso ter essa reparação. Eu preciso me reparar para que eu possa então levar esse mandamento sem nenhuma mácula, sem nenhum ressentimento. Então, se eu consigo, através do Espírito Santo, que ele vai habitar em mim, ele vai me modelar, ele vai me guiar, ele vai mostrar o seu amor verdadeiro, então eu preciso amar. Eu preciso amar. Eu preciso perdoar. Eu preciso seguir nesta linha que o Espírito Santo me coloca sobre o mandamento sem mácula. Paulo também vai mostrando para este jovem Timóteo que é preciso, né, estar na presença de Deus, aquele que dá vida a todas as coisas e aquele que habita aquilo que a gente nunca pode ver. Que tudo foi criado por ele, as coisas visíveis e invisíveis, a sua habitação, aonde ele habita, jamais nenhum homem pode ver, a não ser no dia em que ele vir e nos dá essa oportunidade de presenciar face a face a graça, a glória e toda a majestade desse Deus maravilhoso. Se nós seguirmos aqui este mandamento, seguindo todas as leis, ele nos dará essa graça da gente poder ver isso quando a gente partir deste mundo para o outro. Porque essa graça, essa misericórdia de Deus, que quando a gente vê no outro plano, na outra vida, jamais a gente sai de lá para vir e falar.
A gente está já na graça, a gente já partiu para a graça de Deus e de lá a gente não sai. De lá a gente vive essa graça. Então é por isso que precisamos estar consciente de que esse Deus, ele é soberano, ele é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, representado em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cumprimento do plano de Deus, da salvação, de toda essa misericórdia do perdão com toda a humanidade. Então hoje tem as mesmas pessoas que viveram na época de Cristo, que não acreditou e que também prega um evangelho ou prega doutrinas contrárias à de Jesus Cristo. Aonde então Paulo ele tem esse momento de exortar para que o seu discípulo Timóteo ele não procurasse a envolver com essas teologias, com essas indagações destas pessoas. Porque na época de Jesus, muitos judeus não acreditaram e a tal ponto o que eles fizeram de crucificar Jesus, de perseguir toda a igreja e de colocar exatamente um fim nessa salvação em Cristo Jesus. Mas nós podemos então perceber que até os dias de hoje ninguém conseguiu. Porque a palavra de Jesus a Pedro foi que a porta da igreja ela pode ser abalada, mas não será derrubada. Não será derrubada. Que essa igreja ela será uma igreja permanente, perena, que quer dizer para sempre, até a sua volta, até o seu retorno. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo aqui que tudo é no tempo do próprio Jesus, até que Jesus ele retorne, né? E esse retorno de Jesus é no tempo dele. Não era momento de agora, o momento daqui 10, 15, 20 anos. É no tempo de Deus. Ele saberá quando é o seu tempo e quando ele virá. Por isso nós precisamos aguardar no tempo de Deus. O tempo de Deus que Paulo vai mostrando para nós também é o tempo da nossa morte. Quando nós morrermos, nós também irá fazer esse encontro e esse julgamento será já realizado no dia da morte de cada um. Que nós possamos estar sempre atento e a viver na verdade, na espera desse Senhor Rei, esse Senhor da vida eterna, esse Senhor de todo, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele que comanda, ele que dá as ordens para os seus anjos, né? Para nos alertar, para que a gente possa viver um momento em grande amor e harmonia para com o próximo. Se você tem algo que atrapalha você com o seu próximo, com os seus pais, com uns da sua família, ore para o Espírito Santo que habita em ti, para que ele possa te ajudar. Ora para o Espírito Santo que habita em ti para te dar luz. Ore para o Espírito Santo para conduzir a sua vida, porque ele te dá todos os ingredientes do amor, do perdão, da graça e da misericórdia, e que
paz reinará em teu coração, que a paz reinará sobre a tua família, quando tu colocares o próprio Espírito Santo, que é Deus da Santíssima Trindade. Ele te mostrará a verdade em Jesus Cristo e Ele te dará a graça do Pai a reconhecer todos os seus erros e todos os seus pecados, e a graça do Pai te fortalecerá em toda a tua decisão, no amor, na caridade e na misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Eu gostaria de pedir você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, para deixar o seu joinha, para orar conosco e para também receber orações. É só também pedir nos comentários e deixar também o seu comentário para que a gente vai fortalecendo cada vez mais esse momento com a palavra. Que a graça de Deus e a luz do Espírito Santo lhe guie e te ilumine. Amém.